Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação continuada. Hoje conversarei com vocês a respeito do tema avaliação diagnóstica olhando nos olhos. Questões que envolvem o planejamento e a observação. Sabemos que estamos vivendo hoje um cenário e um momento atípico no mundo. E para a nossa área da educação, isso nos traz muitos desafios. Traz um movimento de observação fundamental, de planejamento e de replanejamento. Muitos são os critérios a ser observados agora nesse novo planejamento. Então, antes de eu iniciar o tema, que é a avaliação diagnóstica, que nós trabalharemos hoje, queria trazer aqui um extrato da fala do mestre Paulo Freire, que ele diz que ensinar exige estética e ética. Então, é por isso que transformar a experiência educativa em mero treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, ou seja, o seu caráter formador. Então, diante desses novos desafios, nós precisamos nos perguntar como planejar no cenário de incerteza. Isso é uma pergunta que cabe a cada educador, a cada um de nós nesse momento. E aí, como eu gosto muito de trazer e remeter às nossas reflexões por aquilo que eu também aprendi na barra de Axis, eu não sei se todos vocês já conheceram essa técnica, onde o terapeuta flexiona 32 pontos na nossa cabeça com o objetivo, vamos dizer assim, de deletar crenças limitantes. Alguns de vocês já ouviram essa minha fala em outras formações, né? Então, por que eu trago essa pergunta, ou relembrando o que nos ensina a barra de Axis? Porque ela nos lembra que a gente pode perguntar, apesar de todos os desafios, como pode melhorar? Então, como planejar no cenário da incerteza? Eu acredito que a gente possa fazer o movimento de fazer das incertezas as infinitas possibilidades. Então, não confundir a capacitação com a formação humana, que são movimentos distintos de ensino. A capacitação humana, ela vai sempre ter o olhar voltado para o desenvolvimento das habilidades técnicas e do fazer. E a formação humana é o nosso movimento de ensino, onde eu cuido do ser como uma totalidade, que aí envolve a nossa compreensão de educação integral. Então, eu penso que antes de nos debruçarmos à reflexão e do entendimento do que vem a ser a avaliação diagnóstica, nós precisamos pensar nesse momento, e um dos nossos desafios é como alinhar o planejamento à BNCC. Então, para nos situarmos aqui, primeiro, nós temos que ter um conhecimento da estrutura do documento da BNCC. Muitos já vêm fazendo esse movimento desde o ano de 2019, nas redes de ensino. O entendimento do conceito de percurso formativo, porque o percurso formativo e a compreensão do que significa isso nos dá a base, vamos dizer assim, a sustentação para a compreensão dos planejamentos alinhados à BNCC, assim como a própria avaliação diagnóstica. Eu vou detalhar um pouco melhor isso depois para vocês. O mapa ou registro, que foi aquela coleta de dados que vocês fizeram o ano passado, eu sei que algumas redes trabalharam esse ano, de mapear quais foram os objetos do conhecimento ou as habilidades que foram ensinadas no ensino remoto para os nossos estudantes. Porque é a partir desse registro do que foi trabalhado no ano de 2020 que nós poderemos fazer a reorganização curricular para o ano de 2021. Então, levar em consideração essa flexibilização curricular na perspectiva de um contínuo educativo, que nada mais é do que dar uma continuidade aos conteúdos e objetos do conhecimento que foram trabalhados no ensino remoto em 2020, para que a gente replaneje, ou
trabalhe realmente com aquilo que são habilidades essenciais para o ano de 2021. E adequar, claro, um movimento, né, e uma estratégia de lentidão. A lentidão não significa que nós vamos estar parados, mas nós precisamos ter mais paciência, respirar, olhar para esses conteúdos essenciais para que a gente trabalhe num outro movimento. Né? Eu sempre digo, a partir daqui, aquele professor que insistir em trabalhar da maneira como trabalhava antes, nos mesmos modelos, com as mesmas estratégias, provavelmente ele não terá sucesso. Por quê? Porque nós estamos num contexto totalmente diferente, né? Onde nós temos ainda alunos no ensino remoto, nós temos aí o ensino híbrido, né? Ou seja, aquele escalonamento onde a turma numa semana vai estar presencialmente na escola e na outra vai estar trabalhando em casa. Enfim, então nós precisamos ter outro movimento, uma outra velocidade para que a gente possa dar conta daquilo que é nos exigido nesse momento. E vem a avaliação diagnóstica, processual e formativa como um critério importante, uma estratégia fundamental nesse momento, que é o que nós vamos nos dedicar agora nessa capacitação. E também, né, falar sobre as novas e diferentes metodologias, como as metodologias ativas, por exemplo, porque o foco precisa ser no aprendizado do aluno, no próprio protagonismo do aluno. E trabalhar numa perspectiva transdisciplinar ou interdisciplinar. Falando de avaliação, né, falando da avaliação, do processo avaliativo, nos vem agora, né, essa questão de lidarmos na prática com a avaliação diagnóstica. É preciso lembrar aqui que a avaliação diagnóstica, formativa e processual, ela não é uma novidade para o ano de 2021. Ela é um conceito de avaliação que foi nos apresentado desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá, a Lei 9394 de 96. O que eu percebo, né, nas formações de professores, nos trabalhos em rede, é que nós, até aqui, postergamos vários assuntos, vários desafios da educação, talvez por uma resistência de continuar no tradicional, ou por não entender direito o que significa inovar, ou também, e talvez, por não termos uma compreensão clara desses conceitos, do próprio sentido e significado de avaliação. Então, vale aqui resgatar que a avaliação, lá na avaliação da aprendizagem, né? Porque nós temos avaliação externa, nós temos avaliação institucional, o que a gente vai falar hoje é especificamente a avaliação da aprendizagem. Então, vale lembrar aqui que a avaliação da aprendizagem na LDB, ela vai ser contemplada nos artigos 24 e nos artigos 31. Então, o artigo 24, que é o que eu vou me debruçar mais hoje aqui, ele nos dá orientação para o ensino fundamental e para o ensino médio, né, definindo como ela deve ser organizada. E o artigo 31, ele trata da educação infantil. Bem, lá no artigo 24, a verificação do rendimento escolar observará, tá, critérios, dentre eles podemos destacar. Aí vem a linha 1 que diz o seguinte, que vocês podem também acompanhar ali na lâmina. A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Se nós conseguirmos entender, tá, e eu puder levar essa compreensão para vocês hoje aqui, apenas do que diz a LDB em torno disso, acho que nós vamos clarear muitas coisas. Que vejam bem, quando a LDB nos diz que na avaliação ela é contínua e cumulativa, né, e vai prevalecer os resultados, né, ao longo do processo, levando em consideração aspectos qualitativos ante o quantitativo. Porque muitas vezes, ainda num senso bastante comum, nós compreendemos a avaliação como nota.
Quando nós fizemos uma prova, um teste, e esse teste é mensurado com uma nota, não há nada de errado nisso, até porque os protocolos, as plataformas de registro, elas nos obrigam a colocar médias, sejam bimestral, trimestral ou semestral. Então veja bem, mensurar não é em si um problema. No entanto, entender a dimensão do processo avaliativo vai muito mais além do que a mensuração da própria nota. Quando a LDB nos diz que prevalece o qualitativo ante o quantitativo, o que a lei quer nos dizer? Que nós precisamos avaliar o processo na sua totalidade. Ela não vai se encerrar em si mesma numa avaliação. Então, o processo avaliativo ele é composto, da avaliação diagnóstica, da avaliação formativa, dos nossos processos de intervenção, da nossa reelaboração de planejamentos, que a gente chama de replanejamento. Então, ela aborda vários critérios. Então, nós precisamos alargar, eu digo assim, vamos alargar as estacas da nossa mente, porque nós estamos vivendo um outro tempo. Como eu já falei muitas vezes, em outras formações, que nós estamos vivendo exatamente agora durante a pandemia uma ruptura de paradigmas. E essa mudança está muito dolorida, a gente vai pagar um preço por essa mudança, mas ela é um momento onde nós precisamos pensar o novo, porque durante e pós-pandemia nós vamos lidar com, vamos dizer assim, um mundo novo. Quem se aproxima de teorias, por exemplo, como a nova era ou outras teorias que pensam essa mudança planetária, sabe que nós precisamos abandonar o velho e entender que novo é esse. Então, alargar as estacas da mente, entender de uma vez por todas, porque isso não é uma novidade, de que a avaliação diagnóstica faz parte desse processo, é fundamental e é por isso que nós estamos aqui hoje conversando. Dado o seu caráter formativo, contempla 3 etapas na avaliação diagnóstica: o diagnóstico, a intervenção e o replanejamento. O diagnóstico é quando o professor verifica a aprendizagem do aluno, o que ele realizou ou não, compreendendo as possibilidades e as dificuldades que ele tem nesse processo e também naquele momento. Então, eu trago sempre uma metáfora, não quero que vocês me entendam mal, mas eu acho que trazendo essa metáfora para entender o diagnóstico, talvez a gente pense um pouco mais objetivamente sobre o que é isso e talvez com uma maior clareza. A metáfora que eu trago é da consulta médica. Veja bem, quando você vai a uma consulta médica, quer dizer, com um bom médico, não são todas as consultas que acontecem assim, mas quando a gente vai para uma consulta médica, o bom médico, ele vai primeiro ouvir a nossa queixa, as nossas dificuldades e a nossa dor, ele vai olhar nos nossos olhos, ele vai registrar as nossas queixas e ele vai solicitar um ou uma bateria de exames, um conjunto de exames. Quando a gente volta no retorno dessa consulta, ele vai analisar todos esses exames. Se ele ainda tiver dúvida, ele vai pedir novos exames até que ele possa dar um diagnóstico do que está acontecendo. Salvo algumas especificidades quando, de cara já se sabe qual é de onde vem a dor ou qual é a doença instalada ou distúrbio, ele vai pedir isso sem maior coleta de dados. Então, eu acho que nós temos que pensar a partir disso, porque nós precisamos ter paciência nesse diagnóstico, tá? Depois eu vou colocar ali especificamente as características da avaliação diagnóstica, porque ela precisa ser feita na pausa, porque ela é um processo também de investigação. Depois nós temos a intervenção, que se dá quando o professor verifica as dificuldades do aluno ou da turma e ele retoma aquilo que precisa ser retomado quando não houve o aprendizado e ele vai abrir possibilidades novas para que esse aprendizado aconteça. E o replanejamento é uma tarefa que se faz necessária sempre que essa atividade de avaliação diagnóstica e seus respectivos resultados
não se evidenciaram como suficientes. A avaliação diagnóstica, ela tem características bem específicas. Então, o diagnóstico visa descobrir, né, quais as aprendizagens que são relativas ao processo anterior. Por exemplo, por que está tão evidenciado nós falarmos e trabalharmos a avaliação diagnóstica agora, né, nesse momento? Para que a gente possa ter um diagnóstico de como foi esse ensino remoto. Então, por isso, a referência para criar esse tipo de avaliação é a matriz referencial do ano anterior. Tá, mas como assim? Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sou professora do 5º ano. Eu estou agora, como a maioria estão, pensando no replanejamento. Algumas redes eu sei que já fizeram esse trabalho de replanejamento. E nós estamos avaliando, fazendo o diagnóstico desse aprendizado do ano anterior. Se eu for elaborar nesse momento, que é o nosso início de ano, nesse momento, uma avaliação diagnóstica, eu vou avaliar pautado na matriz referencial do 4º ano, não do 5º ano, se eu sou professora do 5º ano. Então, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento da matriz do ano anterior, e isso é o que nos exige a BNCC. Por quê? Porque a gente tem que entender o percurso formativo. Quando nós falamos em percurso formativo, entendendo o documento da BNCC, e se nós de fato entendemos que esse percurso é um caminho contínuo, do 0 aos 17 anos, que é o caminho, da educação básica, ou desde a educação infantil até o ensino médio, pensando isso com uma perspectiva de continuidade, que é o que a BNCC nos diz, nós poderemos, nessa caminhada, aprender e eliminar aquela dificuldade e aquele comentário que é tão conhecido por nós, de que existe uma lacuna entre o pré-2, o finalzinho da educação infantil para a entrada da criança no 1º ano. Existe uma outra lacuna ao final do 5º ano para o 6º ano, outra lacuna do 9º ano para o ensino médio e assim por diante. Bem, se eu sou professor do 1º ano, eu não preciso dominar totalmente todos os objetos do conhecimento que estão na educação infantil, mas eu tenho que ter o mínimo de conhecimento, pelo menos, do que a professora do pré-2 trabalhou, porque eu preciso dar o sentido de continuidade. Talvez aquele aprendizado do ano anterior, ou vamos supor, eu que sou professora do 6º ano, eu tenho que conhecer o mínimo da matriz referencial do 5º ano, para mim continuar o aprendizado daquele aluno e não ficar aquele vácuo, aquela barreira, aquela lacuna tão criticada por nós, nos nossos conselhos de classe, nos nossos cafés, nas nossas rodas de conversa e de formação. Bem, então, auxiliar na escolha dos pontos de partida desse processo de ensino. Então, é a avaliação diagnóstica que vai me dar referência para mim dar continuidade ao processo de ensinar e de aprender. Verifica, então, a aprendizagem do ensino e identifica quais são as dificuldades. Não é realizada no primeiro dia de aula, nós estamos aqui há algumas semanas do início do retorno, seja ele no remoto ou no presencial. Então, é ao longo do processo que nós vamos fazer essa avaliação diagnóstica, que pode ser feita ao longo do ano, obviamente. O que eu estou especificando e recortando aqui para vocês é que a avaliação diagnóstica no início do ano, ela sempre vai remeter à matriz do ano anterior. Ela vai auxiliar o replanejamento curricular, obviamente, e não há indicação de nota e classificação. Isso precisa ficar destacado aqui. Se eu vou realizar uma avaliação diagnóstica com os meus alunos agora, eu posso mensurar uma nota? Posso, mas para mim é referência de medida. Eu não vou entregar essa nota para o aluno e para a família. A avaliação diagnóstica, ela não visa classificação e nota, tá? Ela é coleta de dados, vamos dizer assim, para o meu replanejamento e para a minha intervenção. Então, na alfabetização, ela visa diagnosticar, identificar estratégias de aprendizagem para facilitar a leitura e a escrita dos alunos. A avaliação diagnóstica, ela também é sinônimo de formativa, porque acontece ao longo do processo e orienta o ensino e o próprio replanejamento.
Os professores que estão mais acostumados com as formações que eu faço, algumas vezes o que eu faço? Um formulário, muitas vezes enviado pelo Google Forms, onde eu entrego posteriormente a formação. Automaticamente a gente já consegue corrigir essas questões através do Google. Para que ela me serve? É para colocar nota para os professores? Não, eu não dou nota para professor num processo de formação continuada. Claro que aquele que não tiver o mínimo de participação não recebe o certificado, obviamente. Mas quando eu faço essa avaliação, tá? O que eu faço? Diagnóstico. Eu preciso, através daquele resultado do que vocês respondem, diagnosticar se a formação se efetivou ou não, se os objetivos de aprendizado e de ensino daquela formação se efetivaram. Então, dessa forma, ela acaba sendo formativa. Por que ela forma? Porque algumas vezes você vai precisar retornar lá ou ao meu vídeo, que ficou lá salvo no YouTube, por exemplo, ou no conteúdo que foi impresso, enfim, eu vou retomar aquele conhecimento para poder responder à avaliação. O que importa ali é a classificação e a nota? Não, mas o processo formativo, tá? E o foco da avaliação diagnóstica vai ser sempre na aprendizagem do aluno. Vale destacar aqui também o que diz a LDB lá no artigo 13 do que cabe à docência. Então, a gente sabe, que primeiro é participar da proposta pedagógica que é estabelecida por cada unidade de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégia de recuperação dos alunos que têm menor rendimento, ministrar dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e o desenvolvimento profissional. E também colaborar com a articulação da escola, família e comunidade. O que nós precisamos entender a partir daqui é que tudo o que a gente aprendeu posteriormente a essas novas situações dadas pela pandemia, tudo que a gente aprendeu sobre avaliação diagnóstica, ela tem que ser mais do que nunca hoje pensada, entendida e praticada na perspectiva do percurso formativo, na perspectiva de contínuo curricular. Então, para além do que tecnicamente ou a legislação nos ensine em torno dessas nossas práticas, eu penso que nós precisamos desenvolver um olhar investigativo, um olhar observador, um olhar de amorosidade e um olhar empático. Isso muitas vezes nós não encontramos nos documentos oficiais, na legislação, nós vamos encontrar no nosso movimento de formação e no nosso processo de formação continuada. É por isso que eu faço essa atividade de formação dos professores na formação, tanto na formação inicial quanto continuada, com muito prazer e alegria, porque nós precisamos também, além de todas essas técnicas que academicamente já nos foram ensinadas desde a nossa formação inicial, nós precisamos criar, usar o nosso poder de criatividade, tá? Quem ainda não assistiu a minha aula da criatividade, convido vocês a assistirem, ela entra também nesse nosso bloco aqui de formação da rede. Bem, criar e também borrar as linhas. Algumas coisas precisam ser quebradas, como alguns protocolos. Não o protocolo sanitário nesse momento, obviamente que não, mas alguns protocolos que enrijecem, endurecem a nossa prática. Então, entender esse olhar de observador, tá? Esse olhar que olha o outro com amorosidade é fundamental para se pautar um processo de avaliação diagnóstica que trabalhe, além da capacitação, a formação humana. Então, é nessa perspectiva que, quando fui pensar essa formação de agora, o título da minha apresentação é Avaliação Diagnóstica Olhando nos Olhos.
Porque eu preciso olhar nos olhos dos estudantes para depois elaborar minhas avaliações diagnósticas. Nós precisamos, antes de mais nada, no movimento de acolhimento, tá? Que nós também já conversamos a respeito disso, esse movimento de acolhimento eu preciso ouvir o que os estudantes que ficaram 11 meses, né, mais ou menos 11 meses, em casa no ensino remoto. O que eles sentem, o que eles pensaram e sentem no ensino remoto, o que eles sentem e pensam a respeito da volta às aulas nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Então é preciso pensar sobre e se questionar, o meu olhar é um olhar que acolhe? Ou é um olhar de um professor que está só preocupado em correr atrás da recuperação de conteúdos? O momento agora não é de preocupação com aquilo que, vamos dizer assim, algumas pessoas dizem que foi perdido. Nada foi perdido, enquanto há vida, nada foi perdido. Nós precisamos ter paciência, adotar uma estratégia de lentidão, no sentido de que, a partir da reorganização curricular, nós vamos cuidar apenas dos conteúdos e das habilidades essenciais. E como eu já disse, eu acho isso fantástico, porque nós temos uma matriz referencial curricular excessiva, com excesso de conteúdos. Então, enxugar essa matriz referencial, qual a oportunidade da reorganização curricular na perspectiva de um contínuo, no contínuo curricular, é magnífico. Veja, gente, ouçam o que nós estamos dizendo. Nós vamos cuidar daquilo que é essencial. E o que é essencial? Se tratando de currículo e da matriz referencial curricular, são aqueles objetos do conhecimento, aquelas capacidades e habilidades que são realmente essenciais à vida, ao cotidiano, né, à prática dos nossos estudantes. Nós podemos e devemos contemplar todas as 10 competências da BNCC? Sim, só que com a reorganização curricular, o que nós temos de habilidades, o que a gente chama de objeto do conteúdo ou conhecimento, nós vamos enxugar, nós vamos trabalhar estritamente aquilo que é essencial. E isso é uma coisa bastante óbvia, por quê? Porque nós não temos o mesmo recorte de tempo. 2021, por vários motivos, e um deles é auxiliar o que ficou, vamos dizer assim, de dificuldade de aprendizagem lá do ensino remoto do ano anterior, auxiliar os nossos estudantes nessas dificuldades, dar oportunidade de recuperação de conteúdos e trabalhar o que é essencial, porque, por exemplo, as turmas que estão em escalonamento, que são aquelas que ficam uma semana em casa e outra na escola, vão lá contar nos planejamentos de vocês, se é que foi entendido, de que esse ensino híbrido, entre aspas, se eu estou com o meu aluno presencialmente uma semana, e esse mesmo aluno na outra semana ele vai estar à distância, lá na casa, o meu planejamento é o mesmo, porque entendido o ensino híbrido, né? Nós já conversamos sobre ensino híbrido, então, entre aspas, esse ensino híbrido, a atividade que ele vai desenvolver em casa é um complemento do que foi trabalhado no presencial, então elas se complementam, essas atividades. Então, adotar uma estratégia mais empática, um olhar do observador, um olhar de amorosidade se faz necessário agora. Então, esse processo de avaliação diagnóstica se faz importante, esse olhar mais abrangente para a totalidade do próprio ser, no sentido de que ela vai acontecer com um caráter formativo e contínuo ao longo de todo o percurso formativo, e ela vai ter também o objetivo de avaliar se as nossas metodologias elas são adequadas para essa proposta de uma formação integral. Porque nós precisamos, a partir daqui, não mais apenas capacitar, treinar alunos e desenvolver habilidades técnicas, mas também, como formação humana, lembrar que nós precisamos cuidar e ensinar também habilidades que envolvem a totalidade do ser, levar em consideração as dimensões que compõem o corpo, como mente, corpo, o físico e o espiritual, por exemplo. Então, se faz mais do que necessária essa reflexão para melhorarmos o entendimento do que vem a ser o processo avaliativo.
A importância do registro, eu não consigo imaginar o processo de avaliação separado do registro. Então, a importância do registro, a análise dos dados que são observados, eles conduzem essa gama de registro, de escrita mesmo, seja em diários de observação, seja os registros que a gente faz dessas avaliações diagnósticas ou outros modelos de avaliação, para que o professor possa sempre repensar também a prática. Porque nós falamos muito de avaliação da aprendizagem, mas não podemos esquecer que está imbricado nesse processo avaliativo e também o diagnóstico na avaliação da ensinagem. Então, sempre visando o replanejamento para melhorar e facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E também uma sugestão que eu dou aqui para vocês nesse processo avaliativo, eu falei muito disso ano passado quando eu estava orientando professores a respeito do ensino remoto. Dar feedbacks, entender, né, esse processo de dar o retorno, de consultar, de também trabalhar com a autoavaliação para os nossos estudantes, a nossa própria avaliação. Então o feedback, ele é um modo de dinamizar essa relação, do dar e do receber feedbacks, né? Porque é também um movimento de reciprocidade. Nesse caso, uma comunicação que seja direta entre os envolvidos no processo, e a gente fala de estudantes e de famílias, né? Que visa dar o quê? Uma consciência aos estudantes e às famílias sobre e como que está esse aprendizado e o que precisa e como pode melhorar nesse processo de aprender. Então, o feedback, ele auxilia o estudante a melhorar a sua participação e o seu desempenho. Eu não gosto muito da palavra desempenho para falar de avaliação, porque nos remete muito ao tradicional. Mas a sua participação, o seu interesse, a ir buscar a resposta às suas dificuldades e também abrir espaço para que os estudantes possam falar das suas dificuldades, dos seus entendimentos ou daquilo que ele não compreende. Quais são os desconfortos que eles sentem no contexto de distanciamento social. Então é importante também abrir os ouvidos para uma escuta ativa. Eu fiz aqui então, de maneira ainda que breve, algumas considerações importantes para alargar a nossa mente, o nosso entendimento em torno da avaliação diagnóstica. Pontuei de maneira mais enfática, a partir do artigo 24 da LDB, como eu disse, pensando nesses critérios em torno da avaliação da aprendizagem do ensino fundamental e do ensino médio, mais especificamente ao ensino fundamental. Porque na educação infantil, a avaliação da aprendizagem do desenvolvimento das crianças é tratada na LDB a partir do artigo 31 e que traz muitas especificidades da fase dessa infância, Então a própria LDB estabelece, que a avaliação ela será realizada mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, Então a avaliação na educação infantil ela tem um aspecto bem diferenciado, porque ela não tem, independente de como for, esse aprendizado ou não da criança, essa avaliação ela não tem caráter de promoção. O que significa dizer isso? Por exemplo, uma criança que completa 6 anos, até a nossa data corte de matrícula, que é 31 de março, independente de como ela se desenvolveu ou quais foram os conhecimentos e habilidades que ela adquiriu na educação infantil, ela vai ser promovida para o primeiro ano, Então a gente já tem compreensão disso. Algumas especificidades também são reforçadas na Lei 12.796 de 2013. Então, eu só gostaria de frisar aqui que tudo que eu especifiquei como característica, critérios e reflexão em torno da avaliação foi boa parte, centrada e focada no ensino fundamental. Vou reservar um outro momento para que a gente fale especificamente, ou seja, das especificidades da avaliação na educação infantil, que é uma outra compreensão
e uma outra dimensão de entendimento do processo avaliativo. Gratidão àqueles que me acompanharam até aqui e eu espero vocês no nosso próximo encontro de formação. Até mais!